pessoal, tudo bom? Aqui é o José, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre química aqui nas nossas aulas no percurso. Espero que vocês estejam entendendo, sugiro a vocês que revisem os vídeos, acompanhem fazendo anotações e qualquer dúvida a gente está aqui. Vocês podem mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas, que vai ser o maior prazer em respondê-los, tudo bem? Por exemplo, na aula de hoje, teve alguma dúvida? Próxima aula manda a dúvida que a gente responde no início da aula, perfeito? Não é nenhum problema. Hoje, a gente começa a entrar, de fato, no embrião da química. A gente vai começar a falar um pouquinho de modelos atômicos. Particularmente, eu prefiro primeiro passar a vocês uma noção de como se estrutura o átomo. E passar também primeiro essas noções, por exemplo, de semelhança atômica, do que começar falando de modelos atômicos. Por quê? A noção de modelos atômicos, além de não ser uma matéria ou um item tão recorrente no Enem, é uma noção que começa a aprofundar um pouco demais na química e na física. Ou seja, a gente vai ter uma exigência maior de uma racionalidade. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é sedimentar, é nivelar aqueles alunos que têm um pouco mais de dificuldade para o que está vindo pela frente. Porque, por exemplo, falar de modelo de Thomson, Dalton e Rutherford são modelos simples. A gente não tem tantas definições por trás. Embora o modelo de Rutherford tenha todo um brilhantismo do ponto de vista de definição, ele não é um modelo difícil de entender. Agora, quando a gente começa a falar de Bohr, quando a gente começa a falar de Sommerfeld, as coisas ficam um pouco mais difíceis. E aí, primeiro a gente vai sedimentar, primeiro a gente vai nivelar e só depois a gente parte para essa parte mais difícil. Tudo bem? Olha só, quando a gente fala de estrutura atômica, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que isso é uma representação didática, é uma tentativa do homem em entender o que está acontecendo na matéria, é uma tentativa de explicar os fenômenos da matéria, tudo bem? E embora a gente tenha Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Sommerfeld e aí os modelos atômicos atuais sendo propostos em uma linha de raciocínio, um modelo não inviabiliza o outro, um modelo não invalida o outro. Isso é apenas uma questão evolutiva. A gente foi evoluindo do ponto de vista de conhecimento, a gente foi tendo mais ferramentas do ponto de vista químico, físico, que nos permitiram chegar a esses conhecimentos, que não estavam disponíveis a épocas anteriores. Perfeito? Olha só, nós sabemos, portanto, que os modelos atômicos vão nos fornecer muito bem a noção de prótons e a noção do que são elétrons também. Entretanto, a descoberta do nêutron se dá lá em 1932, pelo Chadwick. O que o Chadwick trabalhava? À época, já se conheciam os fenômenos radioativos. O que é isso? Nós já sabíamos, nós já tínhamos conhecimento de que alguns núcleos naturalmente se desintegravam e essa desintegração desses núcleos gerava uma energia, liberava uma quantidade de energia. Pois bem, Chadwick, de posse desse conhecimento, bombardeou um átomo de berílio com um feixe radioativo. Para surpresa dele, o bombardeamento desse feixe sobre o berílio promoveu um acúmulo de energia e a desintegração desse núcleo. O que acontecia? Chadwick observou que sempre uma determinada partícula era gerada e, ao se aplicar uma corrente ou um campo magnético perpendicularmente ao trajeto dessa partícula, ele observou que aquela partícula não sofria nenhum desvio. Ou seja, se ela não sofria nem desvio para o lado positivo e nem desvio para o lado negativo, é porque muito provavelmente essa partícula era o quê? Neutra. Além disso, Chadwick observou também que a massa dessa partícula era equivalente à massa de próton ou de um próton, razão pela qual nós podemos associar essas massas. Portanto, o nêutron, como uma partícula característica, é definido como massa equivalente ao próton e ausência de cargas positivas ou negativas, portanto, daí o nome neutro. Tudo bem? Certo? Olha só, assim ficou definida a estrutura do átomo depois de todos os modelos atômicos. O que a gente teria? Eu teria, em uma região central, que foi proposta pelo Rutherford, ou seja, o núcleo, o acúmulo de toda a massa e toda a carga positiva daquele elemento ou daquele átomo. Essa região central,
que era um núcleo, portanto, contém tanto os prótons quanto os nêutrons. E, além dessa região central, eu teria uma região periférica que acumulava as cargas negativas, que seria a eletrosfera. A eletrosfera, portanto, seria a região responsável por conter os elétrons. E os elétrons contêm uma carga oposta à carga dos prótons. Nesse sentido, a carga dos prótons, que nós vamos ver como foram definidas e como foram os experimentos que nos geraram esse conhecimento, é de +1, e a dos elétrons é de -1. A grande diferença também relacionada a prótons e nêutrons e elétrons é que a massa de um próton é equivalente à massa de um nêutron. Entretanto, a massa do elétron é infinitamente menor do que a massa do próton e do nêutron. Há alguma coisa em torno de 1 sobre 1840 vezes. É como se eu pegasse a massa do próton e dividisse em 1840 vezes. Tudo bem? Aqui surge um conceito importante. Quando eu tenho um átomo que é neutro, nós usamos indiscriminadamente esse termo. Entretanto, no átomo em que o número de prótons se iguala ao número de elétrons, eu não posso falar que aquele átomo é neutro. O termo mais correto é eletricamente neutro. Ou seja, ele tem cargas elétricas, só que essas cargas elétricas existem de maneira a se anularem. Ou seja, o somatório líquido, o resultado líquido é zero. Portanto, o termo mais correto que eu quero que vocês usem é eletricamente neutro. Tudo bem? Olha só, a princípio, nós tendemos a desconfiar desses nêutrons ou da função desses nêutrons do ponto de vista de ausência de carga. Qual que seria a função, então, desses nêutrons no núcleo? Para que existem nêutrons? A existência dos nêutrons é fundamental à estabilidade do núcleo. Caso os nêutrons inexistissem, o núcleo estaria fadado a uma autodestruição. Por quê? A razão é muito simples e muito óbvia. Olha só, prestem atenção. Caso no meu núcleo houvesse apenas prótons, o que eu teria? Carga positiva, massa 1. 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 Caso no meu núcleo houvesse apenas cargas positivas, eletricamente essas cargas se repeliriam. Isso faria com que o núcleo não fosse autossustentável. A inserção de partículas neutras faz com que esses prótons presentes no núcleo não se repilam tanto. E aí o que eu tenho é uma minimização da repulsão eletrostática que surge daquelas cargas positivas. Tudo bem? Caso, portanto, não houvesse nêutrons no núcleo, esse núcleo estaria certamente fadado à autodestruição. Por que a gente fala isso? Porque nós vamos ver mais para frente os fenômenos radioativos. E aí, os fenômenos radioativos começam a acontecer no núcleo. E a partir de um determinado número atômico, esses fenômenos radioativos são mais prováveis. Porque a partir de um determinado número atômico, que a gente vai ver direitinho, a repulsão entre esses prótons, por mais que existam nêutrons, começa a ser considerável, começa a ser importante. E aí o nêutron não consegue muitas vezes manter aquele núcleo coeso e ele se desintegra. Tudo na vida, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista químico, é regido pela estabilidade. Núcleos sempre buscam estabilidade. Elementos sempre buscam estabilidade. Átomos sempre vão buscar estabilidade.
Em função disso, os fenômenos radioativos existem como uma alternativa àquele elemento em alcançar um maior patamar de estabilidade. Tudo bem? Além disso, o que eu quero que vocês já tenham em mente também é que esses fenômenos radioativos começam ou lançam sobre o núcleo um olhar mais importante. Por quê? Até então, nós centrávamos todo o nosso conhecimento, toda a nossa racionalidade na eletrosfera. O núcleo, a princípio, não seria afetado em reações químicas, mas aí os fenômenos radioativos surgem e nos provam que sim, o núcleo pode desempenhar um papel ativo numa reação. Tudo bem? Olha só, com ou de posse disso, a gente tem que definir primeiro o que seria ou o que seria a ideia de número atômico, representado pela letra Z. Quando nós falamos de número atômico, o número atômico é extremamente importante, porque ele representa a impressão digital de um elemento. Se eu te falo assim, há um elemento X de número atômico igual a 8, com toda a certeza do mundo, eu estou falando do oxigênio. Tudo bem? Ele representa a identidade do elemento. Perfeito? Olha só, número atômico igual a 8 é do carbono, certo? Olha só, portanto, o número atômico se iguala ou representa o número de prótons do elemento. E, além disso, esse número atômico, ele também traz a identidade do elemento. Por exemplo, falei para você, um elemento químico X qualquer, de número atômico igual a 6, obrigatoriamente eu estou falando do carbono, ok? Falei para vocês, um elemento atômico de número atômico 8, um elemento químico de número atômico 8, eu estou falando do oxigênio, ponto final. A gente não discute, beleza? Isso vai ser importante quando nós estivermos falando de isotopia. Por quê? Alguns elementos apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico. E aí, com certeza, eu estou falando do mesmo elemento químico. Ok? Olha só, uma outra relação importante que nós tiramos também é a relação de número de massa. Representado pela letrinha A. O que é, do ponto de vista químico, esse número de massa? O número de massa é definido como o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. Nesse sentido, sempre, a massa ou o número de massa de um elemento deve ser maior do que o número de prótons. Perdão. Olha só, não confundam nunca número de massa com massa atômica. São conceitos totalmente diferentes. O número de massa reflete o somatório de prótons e nêutrons que existem em um determinado átomo. Tudo bem? Já a massa atômica é definida como sendo a média ponderada dos isótopos presentes na natureza. O que seria isso? Conforme eu falei para vocês, essa relação de isotopia, iso igual, topos vem de próton, guardem assim, o P é de prótons. Ela vai te designar
elementos ou átomos diferentes, mas que possuem o mesmo número atômico. E aí, se eles possuem o mesmo número atômico, eu estou falando do mesmo elemento. Só que o que acontece? Na superfície da Terra, na natureza, esses isótopos estão distribuídos com uma abundância isotópica que é diferente. Vamos ver isso? Olha para cá. Na natureza, nós encontramos o cloro, ou, por exemplo, moléculas de Cl2. Mas o que acontece? Na natureza existe, ou existem, tanto o cloro 17, com massa 35, quanto existe também o cloro 17, com massa 37. Observem que eu chamei ambos os elementos, ambos os átomos de cloro, porque o número atômico que está aqui, ó, representado, é 17. E o que a gente viu ali atrás? Que o número atômico é a identidade do elemento. Portanto, esses átomos são átomos isótopos. Ok? Porque eles apresentam o mesmo número de prótons. Só que aqui tem um grande porém. O cloro 35 existe na natureza com uma abundância isotópica de 75%. Ao passo que o cloro 17 existe na natureza com uma abundância isotópica de 25%. O que eu estou querendo dizer com isso? Que de todos os cloros existentes na face da Terra, o cloro 35 representa 75% daquela população. E o cloro 17 representa 25% dos cloros. Ah, mas estranho, um cloro isotópico? Será que isso vai existir, por exemplo, em uma piscina? Vai sim. Naquela piscina, 25% dos cloros são do tipo 37 e 75% são do tipo quê? 35. A informação que a gente encontra na tabela periódica não é a massa do cloro de 35, não é a massa do cloro 37, porque aqui eu tenho as massas ou os números de massa. Lá na tabela periódica a gente vai ter a massa atômica. E aí a massa atômica é um raciocínio diferente. Por quê? Nós vamos fazer a média ponderada dos isótopos, levando em consideração a abundância com que eles ocorrem na natureza. Olha só, quando eu falo média ponderada, qual é a diferença? A média aritmética simplesmente seria somar 35 mais 37 e dividir por 2. 35 mais 37, 72, dividido por 2, 36. Ou seja, eu assumiria que o cloro teria uma massa média de 36. Isso não é verdade, porque a maioria dos cloros tem massa 35, 75% deles. Quando nós fazemos a média ponderada, o cálculo vai levar em consideração a abundância isotópica do isótopo 35 e do isótopo 37. Olha para cá. Cloros de massa 35 representam 75% da população. Cloros de massa 37 representam 25% da população. Isso tudo, obviamente, num total de 100. Certo? Essa conta me gera um número igual a 35,5. O que isso quer dizer? Que aqui, na média ponderada, eu tenho um retrato mais real das massas de cloro presentes na natureza. Por quê? 35,5, observem, é mais próximo de 35 do que de 37. E, além disso, é mais representativo do que a gente vai encontrar na natureza. Perfeito? Entender a diferença de número de massa para massa atômica? São coisas completamente diferentes. Beleza? Uma outra ideia importante também é a diferença entre átomos eletricamente neutros e íons. Quando a gente considera um átomo que está no estado eletricamente neutro, nós temos que o número de prótons
se iguala ao número de elétrons. Entretanto, através de eventos que vão ocorrer por enquanto exclusivamente na eletrosfera, eu posso ter uma situação em que o número de prótons é superior ao número de elétrons. A esses íons eu dou o nome de íon positivo ou cátion. Posso ter também, alternativamente, situações em que o número de prótons é inferior ao número de elétrons. E aí eu tenho um íon do tipo ânion. Tudo bem? Por exemplo, presta atenção. No caso do sódio, o sódio tem 11 elétrons na sua eletrosfera e é um átomo eletropositivo. Ele tem uma tendência grande em ceder elétrons. A razão para isso a gente vai ver. Ok? Quando ele perde esse elétron, lembrem-se, o número de prótons é igual ao número de elétrons se o átomo for eletricamente neutro. Quando ele perde esse elétron, ele fica carregado positivamente. Por quê? Agora eu tenho 11 prótons contra 10 elétrons, certo? Ou seja, carga positiva e carga negativa, eu tenho um excesso de uma carga positiva. Tudo bem? No caso do ânion, por exemplo, a gente poderia pensar no caso do cloro, que ao ganhar um elétron se converte em Cl-. O cloro tem número atômico igual a 17. Nesse sentido, ele possui 17 prótons no seu núcleo e 17 elétrons na sua eletrosfera. Quando ele recebe mais um elétron, ele agora vai ficar com 17 prótons no núcleo, mas agora ele ganhou um elétronzinho ali na eletrosfera. 18 elétrons na eletrosfera. Ou seja, ele assume uma carga negativa em decorrência da adição de um elétron à sua eletrosfera. Tudo bem? Tranquilo? Última definição dessas básicas que a gente vai ver hoje é a definição de elemento químico. Quando a gente pensa em elemento químico, é uma coisa difícil de definir em palavras, mas o elemento químico é definido como o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico. Ou seja, possuem a mesma quantidade de prótons, tudo bem? Possuem a mesma quantidade de prótons. Nós falamos agora mesmo dos cloros, portanto, aqueles cloros 17, 35 e 17, 37 são exemplos de isótopos e são exemplos de átomos que constituem ou que formam o mesmo elemento químico. Essa ocorrência de isótopos não é exclusividade do cloro. Por exemplo, nós conhecemos na natureza o hidrogênio 1, o hidrogênio de massa 2 e o hidrogênio de massa 3. Esses caras recebem nomes diferentes e dentre os isótopos eles são os únicos que vão receber esses nomes diferentes. O hidrogênio com massa 1 é chamado de prótio, o hidrogênio de massa 2 é chamado de deutério e o hidrogênio de massa 3 é chamado de trítio. Observem que todos possuem o mesmo número atômico. Ah, então aquilo dali será que é uma relação de isotopia? O que vocês acham? Eles são isótopos, sim ou não? Sim, eles são isótopos. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia, o hidrogênio de massa 1 corresponde a aproximadamente 99,98% dos hidrogênios na natureza. O hidrogênio de massa 2, alguma coisa em torno de 0,015%. E o hidrogênio de massa 3, alguma coisa em torno de 10 a menos 7%. Em decorrência disso, pergunto a vocês e eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Qual deve ser, ou imaginem que nós fôssemos fazer a média aritmética disso para saber a massa dos hidrogênios. Como seria a média aritmética? 1 mais 2
mais 3, 6 dividido por 3, 2. A massa do hidrogênio seria então aproximadamente 2? Não seria representativo. Por quê? A maioria dos átomos de hidrogênio presentes na natureza tem uma massa igual a 1. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente vai lá na tabela periódica, a massa de hidrogênio que a gente encontra é mais próxima de 1, é mais próxima de 2 ou é mais próxima de 3? É mais próxima de 1, porque a média ponderada pondera a porcentagem, pondera a abundância isotópica com a que o hidrogênio 1 surge ou existe na natureza. Tudo bem? Olha só, em decorrência disso, surge um fenômeno interessante. Por quê? Esses caras aí, esses isótopos, não vão apresentar diferentes propriedades químicas. Por quê? A reatividade, por exemplo, vai ser mais ou menos a mesma. Mas será que as propriedades físicas, todas elas, ou em sua totalidade, também serão iguais? O que vocês acham? Não, tá? Esses isótopos apresentam algumas propriedades físicas, principalmente aquelas relacionadas à massa, diferentes. Faz sentido que as propriedades físicas relacionadas à massa sejam diferentes? Pensem. Sim. Porque, no fim das contas, eles possuem massas diferentes. Olha para cá. Imagina que nós temos um copo e nesse copo eu adiciono H2O líquida. Tudo bem? Existe um tipo de água em que os dois hidrogênios da água foram substituídos, foram cambiados pelo deutério que a gente falou ali atrás. Essa outra água é chamada de D2O, ou também conhecida como água deuterada. Falei para vocês que as propriedades físicas relacionadas à massa desses compostos é diferente. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês qual é a densidade da água, a densidade da água é algo em torno de 1 grama por centímetro cúbico, certo? Se eu perguntasse para vocês qual deve ser a densidade de uma água deuterada, em que a massa do hidrogênio agora é diferente, será que vai ser igual? Não é. A densidade da água deuterada é alguma coisa em torno de 1,1 gramas por centímetro cúbico. E aí, se eu coloco um cubinho de gelo de água deuterada aqui, ele não vai flutuar, ele vai boiar. Perdão, ele não vai flutuar, ele vai afundar. Por quê? É uma molécula diferente do ponto de vista de massa. Eu não tenho mais a mesma molécula. Tudo bem? Olha só. Esses caras, portanto, são isótopos que possuem o mesmo número de prótons. Existem na natureza também elementos que possuem o mesmo número de massa. O que seriam elementos que possuem o mesmo número de massa? São elementos ou átomos chamados de isóbaros. Que são isóbaros, portanto, o mesmo número de massa. Existiriam também, ou existem também, os elementos que possuem o mesmo número de nêutrons, que são os isótonos. E eu quero que vocês guardem só por causa desse Nzinho aqui. Tudo bem? Portanto, para fechar, isótopos, o mesmo número de prótons, isótonos, o mesmo número de nêutrons, isóbaros, o mesmo número de massa. E, por último, nós poderíamos também falar dos átomos que são isoeletrônicos, que são aqueles átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Com isso, a gente nivela esses alunos que, porventura, têm muita dificuldade em química, leiam, entendam essas definições, porque a maneira como nós vamos ver os modelos atômicos é uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, eu vou precisar que vocês tenham um conhecimento um pouquinho maior, tá bom? Dalton e Thomson não, nem Rutherford, mas Bohr e Sommerfeld, para justificar os modelos atuais, são um pouco mais
exigentes do ponto de vista de conhecimento. Tudo bem? Usem essa nossa última aula antes de entrar propriamente nos modelos atômicos como referência. E eu aguardo vocês semana que vem, começando a falar um pouquinho de Dalton. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Um abraço para vocês, bons estudos e qualquer dúvida entre em contato com a gente. Um abraço.